Trump já possui seu papel profético definido. Ele será a pessoa do falso profeta na grande tribulação. Portanto, iremos sistematizar sua atuação futura junto ao anticristo, mas também o papel profético que hoje já desenvolve como Ciro moderno. Como já vimos, detalhadamente, em outros vídeos, Trump é um dos 5 agentes apocalípticos nomeados profeticamente. Contribuição deixada por Golias, como arquétipo do anticristo. Pois ele possuía 4 irmãos, dos quais 3 possuíam nomes. E um deles, correspondente a Putin, não possuía nome. Ele é citado apenas como um homem de alta estatura, segundo Samuel 21, versículo 20. No que tange aos 4 cavaleiros, observe que são reis de seus respectivos países. Francisco, do Vaticano. Putin, da Rússia. Fatah, do Egito. E Rex, profeticamente, dos Estados Unidos. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje oficialmente que um aliado do presidente russo, Vladimir Putin, vai comandar a diplomacia americana. Guarde bem esse nome, Rex. Foi explorando um produto da época dos dinossauros, o petróleo, que Rex Tillerson virou um homem forte da indústria de energia. Guarde bem esse nome, Rex. Foi explorando um produto da época dos dinossauros, o petróleo, que Rex Tillerson virou um homem forte da indústria de energia. No que tange aos Estados Unidos, Rex é o rei profético, e Trump é o rei oficial. Lembre-se que a besta da terra possui 2 chifres. E a besta da terra possui 2 chifres, para representar os 2 reis de uma mesma nação. Esta besta representa os Estados Unidos. E a hermenêutica que estes 2 chifres representam 2 reis de uma mesma nação, advém dos 2 chifres do carneiro de Daniel 8. Afinal, o carneiro de Daniel 8, em uma abordagem historicista, simboliza o Império Medo-Persa, com seus 2 reis. Daniel 8, versículo 20. Portanto, a história nos mostra que Ciro, o persa, dominou a Média, um pouco antes de invadir a Babilônia. E após, Ciro tratou os medos como aliados ao ponto de conceder a Dário, o Medo, tornar-se o rei. Daniel 6, versículo 1. Daniel 9, versículo 1. Portanto, quanto aos 2 chifres, Gabriel fez Daniel entender que eles simbolizavam os reis da Média e da Pérsia. Daniel 8, versículo 20. Sistematizando então, o carneiro historicamente simboliza um império medo-persa e, profeticamente, os Estados Unidos. Seus 2 chifres simbolizam Dário, o Medo, e Ciro, o persa. Profeticamente, simbolizam Rex, como Dário, e Trump, como Ciro. Em Daniel 8, versículo 3, é relatado que um chifre era mais alto. Isto é, uma alusão a Ciro, que era mais poderoso que Dário. Bem como a Trump, que é mais poderoso que Rex. Ainda em Daniel 8, versículo 3, é dito que o chifre mais baixo subiu por primeiro. Isto é, uma alusão a Rex que surgiu por primeiro no cenário escatológico, na sua condição de cavaleiro do primeiro selo. O pronunciamento histórico do presidente Donald Trump na quarta-feira, 6 de dezembro, reconhecendo Jerusalém como capital do povo judeu, foi um passo importante para estabelecer o terceiro templo e acelerar a vinda do Messias, é o que dizem rabinos e lideranças judaicas que trabalham pela reconstrução do terceiro templo. Um dia eu vi Jerusalém
Asaf Fried, porta-voz do movimento Unidos pelo Templo, uma associação de organizações que tenta tornar o terceiro templo uma realidade, disse que o que Trump fez foi um passo enorme para a edificação do templo. Isso necessariamente precisava partir de um não-judeu para envolvê-los no processo e para que eles possam assumir sua parte no templo. Fried comparou Trump a Ciro, o rei persa que pôs fim ao exílio babilônico e ajudou a construir o segundo templo. Ele lembrou Provérbios 21, que diz: "O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, ele o dirige para onde quer." Yaakov Haiman, presidente do Unidos pelo Templo, viu a declaração do presidente americano como parte de uma progressão histórica que se junta a uma série de mudanças importantes na história moderna de Israel. Em 1917, a Declaração de Balfour restabelecia Israel entre as nações da Terra. Exatamente 100 anos depois, em 2017, Trump declara Jerusalém capital de Israel. Eu determinei que chegou o momento de reconhecer oficialmente Jerusalém como capital de Israel. Yaakov diz acreditar que é uma questão de tempo até que os não-judeus façam outra declaração semelhante, reconhecendo o Monte do Templo como local do templo dos judeus. Ele também entende que para o projeto de construção do novo templo avançar, é necessária essa união de judeus e não-judeus. Yaakov Haiman sabe que ainda faltam muitas etapas nesse processo complexo, com judeus e gentios desempenhando diferentes papéis enquanto buscam um objetivo comum. O povo de Israel está voltando às suas raízes ao mesmo tempo em que os não-judeus do mundo estão percebendo a legitimidade da reivindicação ao Monte do Templo e o direito dos judeus em construir um templo judaico como casa de oração para todas as nações naquele local sagrado onde atualmente está edificada a Mesquita de Omar. Os não-judeus são uma parte essencial no processo. No antigo templo de Salomão havia um lugar destinado a eles, chamado de Pátio dos Gentios. Algumas traduções usam o termo átrio para se referir ao mesmo local que rodeava o santuário. Nossa tarefa é agir como sacerdotes para tornar o mundo inteiro santo. E isso só acontecerá com um templo em Jerusalém, enfatizou Haiman, citando Êxodo 19:6. O próximo passo, o mais importante, deve ser tomado pelos judeus. Nós precisamos reunir muitas pessoas e começar a subir para o monte do templo com frequência. Uma vez que fizermos isso, o templo será o próximo passo inevitável. Sua avaliação sobre a personalidade do presidente americano é que se trata de uma figura única. Há algo muito especial e até sagrado em Trump. Às vezes, ele parece grosseiro e não conectado à religião, mas toda vez que se dirige à sua nação, ele fala sobre Deus. Na noite passada, disse que reconhecia Jerusalém porque esta era a coisa certa. É exatamente assim que um líder guiado por Deus deve falar. O rabino Hillel Weiss, porta-voz do novo Sinédrio, mostrou-se cauteloso, mas otimista. Em 2016, o Sinédrio pediu a Trump para construir o templo como Ciro fez há 2.000 anos. Ele claramente manifestou-se a favor, mas ainda há um longo caminho a percorrer e muitos percalços podem impedir isso de acontecer logo. O Monte do Templo ainda não é um problema resolvido e a ONU trabalha duro para tentar convencer o mundo de que os judeus não têm direito a ele. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a cercarem certamente serão despedaçados. E ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. De fato, a decisão americana parece já estar alvoroçando os povos da terra contra os Estados Unidos e contra Israel.
Nas primeiras horas após o anúncio de Trump reconhecendo Jerusalém como capital de Israel, 8 países solicitaram reunião de urgência na ONU, enquanto autoridades e grupos jihadistas árabes prometeram graves consequências. Jerusalém como capital de Israel e a possível restauração do templo hebreu são acontecimentos que parecem favorecer o cenário escatológico do advento de um governo mundial e de seu líder supremo, conhecido como o Anticristo. Com tantos eventos aparentemente proféticos se realizando, com tantos eclipses, luas de sangue e vários outros sinais no céu avistados em poucos anos, estaríamos mesmo vivendo os últimos dias?